Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 25 de julho. A igreja celebra a festa do apóstolo São Tiago. São Tiago, o maior, o filho de Zebedeu. E o texto do evangelho que a liturgia nos propõe é de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, celebramos então hoje a festa de São Tiago, o maior, e primeiro vamos conhecê-lo à luz daquilo que diz a Sagrada Escritura sobre ele. Ele é o irmão de João. Os dois são filhos de Zebedeu. Jesus os chamava de Boanerges, filhos do trovão. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Provavelmente a sua mãe seja Salomé. Não se sabe ao certo se se pode identificar a outra mulher que estava ao pé da cruz com Salomé. Basta que você compare Mateus 27, 56 com Marcos 15, 40. Um trecho diz que havia uma terceira mulher ao pé da cruz. O outro trecho diz que estava aí Salomé. Então é provável que Salomé seja o nome, a identidade da esposa de Zebedeu e, portanto, a mãe de João e de Tiago. João e Tiago eram sócios de outros dois irmãos, de Pedro e André, e juntamente com o pai Zebedeu, eles tinham uma pequena empresa de pesca no Mar da Galileia. Ele é chamado de o maior exatamente para diferenciá-lo de Tiago, o filho de Alfeu, conhecido como o menor. Tiago, juntamente com Pedro e João, participou
dos fatos mais importantes do ministério público de Cristo. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. Marcos 1, 29. Aí estavam Pedro, Tiago e João. A ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 37. Aí estavam Pedro, Tiago e João. A transfiguração de Jesus no monte. Marcos 9, versículo 2. Pedro, Tiago e João. O discurso escatológico. No Monte das Oliveiras, Jesus está contemplando o Templo de Jerusalém. Marcos 13, versículo 3. Aí estão Pedro, Tiago e João e André. Nessa ocasião está também André. E, finalmente, a agonia de Jesus no Getsêmani. Marcos 14, 33. Aí estão Pedro, Tiago e João. Tiago também foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Está em Atos, capítulo 12, versículo 2. Ele foi morto a mando de Herodes Agripa. Agripa I, no ano 44, mandou matar Tiago à espada. Nos evangelhos aparecem também duas fragilidades de Tiago. A primeira é essa do texto de hoje, que no evangelho de Mateus, veremos daqui a pouco, Mateus diz que foi a mãe deles. No evangelho de Marcos, ali se diz que foram os próprios apóstolos. Marcos 10, versículo 35. E, finalmente, em Lucas 9, 54, Tiago e João querem mandar fogo do céu contra os samaritanos por não terem acolhido bem Jesus Cristo. Percebam, então, que o nome Filhos do Trovão provavelmente vem desse comportamento um pouco irascível. Mas agora olhemos o texto propriamente dito que nos foi sugerido. Imediatamente antes desse texto, nos versículos 17 a 19, Jesus faz o terceiro anúncio da paixão. Jesus anuncia a subida para Jerusalém, sua morte e sua ressurreição. Então, o texto de hoje só pode ser compreendido à luz desse terceiro anúncio da paixão. Jesus anuncia que vai subir para Jerusalém e que vai morrer em Jerusalém. Imediatamente aparece, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, que pede que os seus filhos tenham os primeiros lugares, um à direita, o outro à esquerda. Os estudiosos dizem que, muito provavelmente, Mateus trabalhou com o chamado critério do constrangimento. Isto é, para Mateus foi tão constrangedor que dois apóstolos estejam brigando pelos primeiros lugares, que ele termina dizendo que não foram Tiago e João, mas sim a mãe deles. Versículos 20 a 23. Não somente os dois discípulos, ou a mãe dele, digamos, a partir do texto de Mateus, estão brigando pelos primeiros lugares. Os 10 outros, a reação dos 10 outros discípulos, no versículo 24, também é horrorosa. Os outros ficam irados com eles dois. Isso é, então, a oportunidade para Jesus fazer uma catequese sobre o poder. Então, o pedido é sentar à direita e o outro à esquerda. Jesus, na verdade, fala de beber o cálice do martírio. Tiago, de fato, foi o primeiro a beber a taça do martírio no ano 44. João, embora não tenha sido martirizado propriamente dito, viveu o martírio cotidiano, o martírio de desejo, inclusive, e o martírio silencioso. Foi exilado, foi preso, etc. João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado no sentido de derramamento do sangue. Obviamente, Jesus está se referindo à sua paixão
beber o cálice que eu vou beber é uma referência explícita à paixão e à morte de Jesus. No fundo, o que está em jogo é um conflito de poder. Provavelmente, inclusive, Tiago e João querem conflitar com Pedro, que era a liderança do grupo. O que é interessante é perceber, Jesus acaba de fazer o anúncio da paixão, de sua morte na cruz, e os discípulos não compreenderam absolutamente nada. Os outros 10 ficam irados contra os irmãos. Podemos até recordar um famoso motivo na Bíblia. Contra José, os irmãos ficam irados. Lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, encontramos esse leitmotiv, isto é, os irmãos que ficam irados contra José. De algum modo, esse paradigma, esse modelo é retomado aqui na ira dos outros discípulos contra Tiago e João. Como é a catequese de Jesus sobre o poder? Jesus apresenta o poder da cruz. Jesus apresenta o poder do serviço. Jesus apresenta o poder da doação da vida. Os governantes oprimem, exercem poder autoritário, massacram as nações. Jesus diz: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E aí a famosa frase que Mateus quer conservar, que Marcos conservou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para doar a vida por todos. Isto é, somos convidados a refletir sobre essa nova compreensão, essa nova lógica de poder que brota da cruz de Cristo. Santo Agostinho, refletindo sobre essa lógica de poder, ele diz: só há duas possibilidades de conjugação. Ou você se apega ao amor cego ao poder, e aqui você se perde, ou você se apega ao poder do amor. O cristão é convidado a se apegar ao poder do amor. E o poder do amor é o serviço, a doação da vida, a entrega, tornar-se o último de todos e o servo de todos. E isso é muito difícil. É por isso que nós somos convidados a refletir e a avaliar como nós vivenciamos o poder na família, no trabalho, nos ambientes de igreja, onde quer que estejamos. Você se apega ao amor cego ao poder, que tiraniza, que massacra, que passa a perna nos outros, que falta ética para derrubar os outros, buscando sempre os primeiros lugares com um carreirismo exacerbado. Tem gente que só vive do amor ao poder. O cristianismo propõe o poder do amor, tornar-se servo para ser o servidor de todos. É algo muito importante avaliarmos como nós vivenciamos o poder que Jesus deixou para a igreja. Vivenciar o poder assim como Jesus o exerceu. Jesus tinha poder, mas ele o exerce na sua capacidade de doar a vida e de servir. Um abraço a vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão, sendo o último de todos, o servidor de todos, aquele que entrega a vida pela vida da humanidade. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Tiago, rogai por nós.